Graças a Deus, ouvintes, nós prosseguimos com a nossa programação. Agora a gente vai falar sobre 5 coisas que os pais cristãos eles devem ensinar aos seus filhos todos os dias. Olha, todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ouvinte, nós olhamos dentro da cultura judaica, é muito impressionante como a educação dos filhos, principalmente no que diz respeito à lei de Deus, era levada muito a sério. Então, dentro da cultura judaica, o povo de Deus, eles levam muito a sério o ensino, a educação dos filhos e principalmente com respeito à lei de Deus. Os pais, eles vinham, a educação, os pais, eles viam a educação dos seus filhos como uma missão dada por Deus. O pai, você que é um pai, você tem a responsabilidade dada por Deus. Deus confiou a você essa responsabilidade de formar filhos abençoados, preparar eles para o mundo, preparar sua personalidade, a formação da personalidade é de responsabilidade dos pais. Olha o que a Bíblia está dizendo, Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7. Está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, os pais, Deus está dizendo ao povo, aos pais, que eles devem inculcar na mente dos filhos. Ou seja, colocar a palavra de Deus, semear, ensinar os princípios da palavra do Senhor, o temor do Senhor, os mandamentos de Deus. E todos os dias, quando você estiver sentado, quando você estiver andando, quando você estiver deitando, quando você se levantar. No mundo que nós estamos vivendo hoje, existe uma grande mudança. Existe a rotina, a correria, os dias trabalhosos. E muitos pais, eles correm para conseguir o sustento dos seus lares. Existe uma pressão diária do mercado de trabalho que está impondo aos pais esta correria. E está sobrando muito pouco tempo para fazer algo pelos seus filhos. E infelizmente muitos pais acabam terceirizando a educação dos seus filhos para a escola, para os cursos, indiretamente para os amigos, para outras pessoas. Terceirizando quantos pais que terceirizam a educação pela televisão. Olha onde você tem deixado seus filhos. O que a televisão tem ensinado aos seus filhos. A internet, os jogos. Você deixa o seu filho passando tempo com essas coisas. Deixando os seus filhos livres e soltos. Você acaba cometendo esse grande erro e um dia pode ser tarde demais. Mas talvez você se pergunta, mas será que existe algo que os pais cristãos que estão ocupados pode fazer? Como no passado era feito? Como o povo da Bíblia fazia? Para impactar positivamente a vida dos filhos. Será, irmão Mateus, que existe algo que eu posso fazer para ajudar o meu filho a ter a palavra de Deus na sua vida? Ser um bom cidadão? Sobre essas 5 coisas que nós vamos falar, coisas muito importantes que os pais e as mães podem fazer para transformar a vida dos seus filhos diariamente. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre a oração. Ore com ele e por ele. Nós sabemos que todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Mas quando se trata de educação, isso não é o suficiente. Não basta você querer o melhor. Os filhos precisam presenciar isso na prática. Isso é que vai impactar a vida deles, na verdade. Vocês acham, ouvintes, que como que foi que eu aprendi a orar? Vendo os meus pais orar. Como que foi que eu aprendi a ter uma comunhão com Deus? Vendo meus pais desenvolvendo uma comunhão com Deus. Ou seja, existe uma frase que diz assim que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo na minha vida valeu muito mais do que 1000 palavras. Nós queremos convidar você a aproveitar os momentos que você está junto com os seus filhos para orar pela vida deles. Orar pelas suas dificuldades. Orar juntamente com eles e ensinar a eles buscar a Deus. Eles precisam saber que você se importa com eles. Esses pequenos momentos que você vai ter em oração com os seus filhos, ore junto com os seus filhos. Vai impactar a vida deles. Vai trazer incentivos para eles também orar. Para eles buscar a presença de Deus juntos. Isso vai incentivar, quando você buscar a presença de Deus junto com eles, vai incentivá-los a ter uma amizade com Deus. Não menospreze o poder de pequenos atos de bênção.
eles têm poder para tocar o coração dos seus filhos. A segunda coisa que nós queremos falar nessa manhã: vá com os seus filhos à igreja. Eu sei, você pode trabalhar muito, tem pouco tempo. Ensinar os seus filhos a participar da igreja, da obra de Deus, dos evangelismos, fará toda a diferença na vida deles. Se o seu filho vai à igreja, vá junto com ele. Se vai ter um evento em tal lugar, não, filho, vamos lá, eu vou levar você, nós vamos junto. Vamos lá, vamos participar. Eu te dou toda a minha motivação que você precisar para você ir aprender a palavra de Deus. Não é ensinar os seus filhos a ter uma religiosidade vazia, não. É ensinar eles a servir a Deus. No começo você vai investir bastante tempo. Pode dar bastante trabalho, mas vai valer a pena. Vai chegar um dia que eles mesmos vão sentir desejo, os seus filhos, no seu coração, de buscar a presença de Deus. Vão sentir desejo, amor pela obra de Deus e vão se tornar amigos de Deus. Queridos ouvintes, eu quero tocar um lindo louvor nessa manhã. E na sequência, eu quero voltar falando mais sobre mais duas coisas que você pode fazer para que os seus filhos sejam abençoados pelo Senhor. A quarta coisa que eu quero trazer à meditação nesta manhã é você ensinar os seus filhos a ser grato, a gratidão. Em um mundo em que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm, e por isso elas não são gratas, nós precisamos ensinar os filhos a gratidão a Deus, agradecer a Deus em oração diária, agradecer a Deus sempre que for orar, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pelo... A gente trabalha com as crianças lá na escolinha, ensina-lhes a agradecer a Deus por tudo, pela família, pelas coisas que tem, quando outras crianças não têm. Ensinar os seus filhos a ser gratos. Lembrar-se que Deus tem abençoado eles e agradecer a Ele todos os dias. Pode ser no momento de alimentação diária, pode ser no momento antes de dormir. Sempre agradecer a Deus. Isso vai ajudar a criar no coração do seu filho um sentimento de gratidão, que consegue enxergar nas pequenas coisas valiosas bênçãos que Deus tem dado. Quantas crianças que não querem tudo, porque muitas vezes o pai não ensina a agradecer pelo que tem. Olha, o bom pai não dá tudo o que o seu filho quer, mas dá o necessário e ensina ao seu filho lições da vida. Existe um escritor, Augusto Cury, eu gosto muito de ler esse escritor. Ele nos diz que o maior presente que o pai pode deixar para os seus filhos, o maior exemplo, é compartilhar a sua história com eles. A contar para eles toda a sua história. Quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, mas que venceram. Contar a sua história de superação, porque isso vai ajudar os seus filhos a enfrentar as dificuldades da vida, a enfrentar os problemas e dizer, não, se o meu pai superou, meu pai foi um exemplo de superação, um homem que batalhou, que venceu, eu também posso vencer. E a última coisa, ensina os seus filhos sendo crente dentro da casa. Você é um cristão, seja crente, ensine os valores dentro da casa, com exemplo. Não é incomum nós termos muitas vezes pessoas que se dizem cristão fora da casa, mas dentro da sua casa agem de forma diferente do que ensina a palavra de Deus. É muito importante que os pais sejam crentes dentro do lar, ou seja, muitas pessoas são crentes só na igreja, mas em casa não são. Quando seus filhos virem um exemplo na prática do evangelho dentro do lar, eles ficarão apaixonados pela palavra, pelo evangelho de Cristo. O evangelho é poderoso e ele impacta o coração. É uma semente que você, pai, vai plantar e que pode germinar muito rápido ou pode ser mais devagar. Mas o importante é que você faça a sua parte, plantar a semente do evangelho, e Deus é que dará o crescimento.